Momento de oração. Queridos, vamos à presença do Senhor Jesus, mas antes quero deixar uma palavra ao seu coração nesta manhã. Mais uma vez quero agradecer a sua audiência, você que sempre está conosco, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus, nos acompanhando, e nós queremos de coração agradecer a Deus por sua vida. No livro do profeta Daniel, no capítulo 6, uma história bastante conhecida, que é Daniel na cova dos leões. No versículo 1 diz: pareceu bem a Dario construir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Enfim, o resumo dessa história do capítulo 6 de Daniel é que este judeu que foi levado cativo para a Babilônia, que atravessou reinos, né? Daniel, ele passa por Nabucodonosor, que foi aquele que invadiu Jerusalém, destruiu o templo, levou os utensílios da casa do Senhor e levou cativo, né? Principalmente aquelas pessoas que podiam contribuir para o crescimento da Babilônia, os médicos, engenheiros, pessoas da realeza, e geralmente os pobres ficavam na terra. E Daniel foi um desses que foi levado para a Babilônia. E depois ele passa por Belsazar, por Ciro e por Dario. Ele atravessa esses impérios, esses reis. No caso aqui, no tempo de Dario, Medo, né? Os medos e persas estavam governando, e Daniel, ele, um judeu, como eu disse anteriormente, que foi levado cativo como escravo, mas que ele tem uma posição de destaque no reino pela sua inteligência, pela sua integridade, e sabemos que, acima de tudo isso, pela sua obediência a Deus, a mão de Deus estava sobre Daniel, abençoando em tudo que ele fazia. E ele se torna tão importante no reino dos medos e dos persas, que o rei divide o seu reino em 120 diz o versículo 1: pareceu bem a Dario construir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 120 príncipes, 3 que governariam sobre esses 120. Um deles era Daniel, o judeu, que foi levado cativo. E isso por si só já era motivo de causar inveja, já era motivo daqueles que pertenciam a este povo, a esta nação, já ficarem com raiva, com ódio, dizendo: por que esse judeu, esse que foi trazido para cá como escravo para servir ao reino, agora é constituído príncipe sobre príncipes? E a inveja passou a tomar conta deles ainda mais quando Dario percebeu que o serviço de Daniel, o serviço que ele prestava ao reino, era tão excelente que o rei já estava pensando em colocá-lo numa posição ainda maior. E esta notícia, esta informação chega a esses príncipes, e que eles disseram: olha, a gente não pode deixar que esse judeu governe sobre a gente. Um escravo, alguém que foi trazido como escravo de Jerusalém para cá. Este povo é pequeno, né? Então vamos ver e vamos tomar alguma ocasião, alguma coisa que a gente possa acusar Daniel. A gente vai acabar com ele.
Aí começaram a pesquisar a conduta de Daniel. Vamos ver se ele desvia dinheiro. Vamos ver se ele desvia alguma verba. Vamos ver se ele está enriquecendo de forma ilícita. Vamos ver o que é que ele tem para que a gente possa acusá-lo. E o texto diz: porque não havia em Daniel erro nem culpa. Colocaram Daniel de cabeça para baixo, vasculharam toda a sua vida, ver se tinha algum desvio. Nada, absolutamente nada que pudesse condenar. Toda a documentação, tudo era bem administrado. Não havia nenhum desvio de recurso, nada. E o que deixam eles apavorados? Como é que a gente vai acusar este homem? Como é que a gente vai ter algum motivo de acusá-lo para que ele perca esse status? Ele diante do rei é destaque. O rei vai colocá-lo sobre nós. Não podemos permitir que esse judeu reine sobre nós, seja chefe da gente. Só que eles não sabiam que quem governava a vida de Daniel era o Deus que permitiu Nabucodonosor, que permitiu Belsazar, que permitiu a Ciro, que permitiu a Dario serem monarcas. Que o Deus a quem Daniel servia era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era o Deus que governa céus e terra. É o Deus que o próprio Daniel, depois de Deus desvendar o sonho de Nabucodonosor, ele disse: o Senhor é o que muda o tempo e as estações, é o que revela o que está escondido e oculto. Eles não tinham ideia de com quem eles estavam mexendo, e a Bíblia diz que mexer com um dos pequeninos do Senhor é como você colocar o dedo lá nos olhos de Deus, é mexer na menina dos olhos de Deus. E como eles não tinham nada para acusar Daniel, tem uma versão que eu gosto muito que diz assim: procuraram-na então na sua religião. O que é que a gente pode perceber na religião de Daniel que a gente possa acusá-lo? E eles perceberam que Daniel não se prostrava diante das divindades babilônicas, medos, persas, nenhuma delas. Daniel só adorava um Deus que era invisível, mas é real, que se manifesta, que está presente, que muda os tempos e as estações, no Deus que revela, no Deus que ouve, que vê, que fala, que se move, que mantém a vida. E eles perceberam que Daniel era fiel nas suas orações, que Daniel orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. Daniel não tinha o que esconder. Não era uma religião oculta que ninguém possa saber. Não havia ocultismo na vida de Daniel, porque se qualquer religião que se apresente para você, que seja oculta, que ninguém possa saber, corra dela. As coisas de Deus são abertas, estão patentes para todos verem. E Daniel fazia questão de abrir a sua janela em direção a Jerusalém e se prostrava ao Deus dos céus. Aí esses príncipes disseram: então vamos pegar ele na religião dele. Vamos mandar para o rei um decreto para ele assinar. E quando o rei assina, meu amigo, não pode ser revogado. É a lei dos medos e dos persas. Ele não pode voltar atrás, não pode revogar o que ele assinou. Então vamos chegar para ele com uma lei em que toda petição deve ser feita somente ao rei, a nenhum Deus, a nem outro rei, somente a Dario. E levaram para o rei, ele simplesmente assina. E aí eles voltaram novamente para o rei e disseram: olha, Daniel está rindo do senhor. Daniel não está nem aí para o teu decreto. Porque o senhor assinou um decreto que diz que nenhuma petição deve ser feita a nenhum outro monarca, a nenhum outro Deus, a nenhum outro poder. E a gente viu que Daniel, ele ora ao seu Deus 3 vezes ao dia. A gente tem que observar uma coisa interessante: como os inimigos, eles observam a nossa vida.
como os inimigos estão olhando cada passo que a gente dá. A Bíblia diz que estamos sendo acompanhados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E é o momento da nossa reflexão e aprendermos com Daniel. Entendermos que tem pessoas que estão olhando para nós, observando cada passo, como a gente anda, como a gente se veste, como a gente olha, o que a gente fala. Está sendo visto, embora a gente não perceba, mas estamos sendo vistos, e só a nossa atitude, só a nossa forma de vestir, de viver, de andar, já traz uma mensagem. Aquela mulher que olhava para o grande profeta, homem de Deus, ele não falou uma palavra, mas ela diz: ali vai um grande homem de Deus. A gente prega não só por palavras, mas pela vida, pela conduta, pela forma de se portar. Não é que seja muita gente diz: mas as vestes não quer dizer nada. Quer sim. Porque se é santo dentro, é santo para fora também. No modo de viver. A Bíblia diz que seja santa em toda a vossa maneira de viver. Se é em toda a vossa maneira de viver, é em toda. Do andar, do vestir, do falar, do pensar. Porque Deus nos sonda e nos conhece. Então, as pessoas, a sociedade, o mundo, todo mundo está olhando para nós. E eles olharam para Daniel e perceberam e puderam constatar. Então veja, eles ficaram possivelmente um dia inteiro observando o comportamento de Daniel, porque eles não poderiam dizer com certeza que ele orava 3 vezes ao dia, e certamente era um horário pela manhã, ao meio-dia e à noite, possivelmente. A Bíblia não diz os horários, mas é lógico, é mais lógico a gente pensar assim. Então esse pessoal passou o dia inteiro observando Daniel. E crente não tem o que esconder. Crente está na luz. Quem gosta das trevas é porque não quer que suas obras sejam vistas. João já disse isso no Evangelho. Que o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as trevas escondem as suas obras malignas, perversas, mesquinhas, hediondas. Mas quem está na luz, abre a janela. Quem está na luz não se esconde. Quem está na luz anda de cabeça erguida. Quem está na luz não tem medo. Se estamos na luz, se vivemos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão. O amor de Deus está em nós. A gente é um livro aberto. E Daniel, mesmo diante do decreto, ele abre as janelas da sua casa e se prostra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente aprende com Daniel que Deus está com quem está com Deus. Jesus disse: se nunca me deixares, eu nunca te deixarei. A opção de deixar é sempre do homem, nunca de Deus. Deus nunca quer nos deixar. Olha que maravilha. Deus nunca quer se apartar de nós. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre vai ver um Deus à procura do homem, Deus em busca do homem, Deus amando o homem, Deus socorrendo o homem, Deus abrindo a consciência do homem, Deus sempre, sempre, sempre vindo ao nosso encontro. Foi assim no Éden, foi assim no dilúvio, foi assim no tempo da peregrinação no deserto. Deus sempre estava em busca do homem, sempre lá, sempre lá. Agora nós é que nos afastamos de Deus e depois cobramos dele o porquê das consequências de estarmos vivendo dias difíceis, né? Aí a culpa sempre vai ser de Deus, se foi eu que me afastei.
se fui eu que não quis, se fui eu que abri mão, se fui eu quem disse, dá-me parte da herança, eu irei me embora, não vou me submeter a nenhuma regra, nenhuma lei, eu não quero estar aqui sob a tua submissão, não quero ser submisso, eu quero ser livre. Foi uma escolha sua. Então não se deve reclamar pelas consequências. No máximo é cair em si e dizer: eu fui quem transgrediu, eu pequei perante Deus, perante os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, e eu quero voltar, nem que seja como um servo. E mais uma vez a figura de Deus é receber o homem de braços abertos, o reconciliar, receber com festa. Olha a parábola de Jesus. O homem que o abandonou, o homem que foi embora, mas arrependido ele retorna, o pai faz uma festa. Deus está com quem está com ele. Daniel estava sempre com Deus. Ele orava de janela aberta, ele não tinha o que esconder. A sua vida estava aberta para quem quisesse observar. E ele orava sempre. Orai sem cessar, o que disse o apóstolo Paulo. Orai em todo o tempo. Porque o inimigo está ao nosso derredor querendo nos devorar. Uma brecha. Basta uma fissura, uma rachadura na parede para comprometer toda a estrutura. Que Deus nos ajude. E como o decreto não pode ser revogado, o próprio rei mandou que prendesse Daniel e o lançasse na cova dos leões, e o coração dele estava de alguma forma querendo livrar Daniel, mas os príncipes disseram: é lei dos medos e dos persas, o senhor não pode revogar. Mas Dario profetiza para Daniel. Dario diz assim: o Deus a quem tu serves, Daniel, ele há de te livrar da boca dos leões. Aí colocam Daniel na cova dos leões. O rei sela, coloca uma pedra ali naquela cova. Ele volta para o seu palácio, não come, não quer ouvir música, nada. Passa a noite acordado, preocupado com Daniel, o velho Daniel, o idoso Daniel, mas um guerreiro de Deus. De manhã cedinho ele vai à beira da cova e diz: Daniel, aquela voz triste, meio que, será que o Deus dele livrou? Será que não livrou? Será que este homem está todo devorado aí? Só Daniel, será que o Deus a quem tu serves pôde te livrar da boca dos leões? Eu acho que ele não esperava ouvir nenhuma resposta. Mas de dentro da cova, com glória, uma voz ecoou dizendo: viva o rei! Porque o Deus a quem eu sirvo viu em mim inocência, não achou em mim transgressão. Eu não roubei, não desviei, não fiz nada. E o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo, o seu mensageiro, e ele fechou a boca dos leões. Sabe o que é que acontece? O rei manda tirar Daniel, e aqueles que o acusaram, e aqueles que arquitetaram um plano macabro para matar Daniel, não sabiam que Daniel servia ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que governava sobre Dario. Ele manda pegar aqueles príncipes com suas famílias, seus filhos, suas mulheres, e colocar dentro da cova. E o texto diz: mal eles chegavam no fundo da cova, os leões já devoravam, porque eram leões famintos. E agora Dario dá um novo decreto, dizendo, olha o que é que ele diz:
O rei se alegrou, mandou colocar na cova, né? Então o rei Dario, versículo 25 do capítulo 6, escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Tremam. Esse Deus que fecha a boca dos leões ainda é o mesmo. Tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio dura até o fim. Adalabas. E ele diz: Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o mesmo Deus que está conosco na cova dos leões. Está contigo no momento mais difícil da sua vida. Seja qual for o problema, o Deus de Daniel também é o nosso Deus. Amém, amém e amém.